Olá, esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu tô aqui para falar sobre a série Como Treinar o Seu Dragão. Faz um tempo já que aqui no canal eu apresento alguns livros de literatura infanto-juvenil, por causa das leituras que eu faço com o Miguel à noite. O primeiro livro começa com uma nota muito legal, né? Nota do autor. Os dragões existiam quando eu era menino. Havia os grandes e austeros dragões celestes, que se aninhavam no alto dos rochedos como se fossem pássaros gigantescos e assustadores. Os dragões pequeninos, marrons, de cauda curta, que perseguiam ratos e camundongos em bandos bem organizados. Os dragões do mar, absurdamente imensos, 20 vezes maiores que uma baleia azul, que matavam só por diversão. Você precisará acreditar em minhas palavras, pois os dragões estão desaparecendo tão rapidamente que logo estarão extintos. Ninguém sabe o que está acontecendo. Eles estão voltando aos mares de onde vieram, sem deixar um osso, uma garra, um indício qualquer para que os humanos do futuro possam recordar-se deles. Então, para que essas criaturas excepcionais não sejam esquecidas, eu lhes contarei a verdadeira história de minha infância. Eu não fui o tipo de garoto capaz de treinar um dragão apenas com erguer de sobrancelhas. Eu não era um herói nato, precisei me esforçar muito. Esta é a história de como eu me tornei herói do jeito mais difícil que existe. E é sensacional como ele vai contar essa história, porque nesse processo de amadurecimento do soluço, você acompanha com ele todas as angústias que ele vai sentir. E eu acho que aquele pessoal que tá crescendo, né, que tá deixando de ser criança e começa a ser um adolescente e começa a ter muitas responsabilidades, vai se identificar muito com o soluço, porque ele não era o menino ideal e ele tem consciência disso, isso que é legal perceber aqui. E mesmo assim os valores que a Cressida vai cultivando aqui no decorrer dos seus livros são livros imprescindíveis. Como que o soluço aqui enfrenta as coisas e tem ajuda dos seus amigos, e ele conta histórias extraordinárias. Todos os sucessos dele são sucessos que acontecem por pura sorte, né? Por pura sorte, isso fica muito evidente aqui, mas ele nunca é abandonado pelos verdadeiros amigos. Existe um trabalho metaficcional. A Cressida, ela brinca com a construção da narrativa. Então, no meio dos livros, você vê que tem outros livros. O Soluço, por exemplo, ele se distingue dos outros meninos. Aqui eles começam com 11 anos, mais ou menos, e os outros são todos fortes. Ele e o Perna de Peixe, né, que ficam de fora. Inclusive na Escolha dos Dragões, por exemplo, o primeiro livro, na verdade, ele começa, né, num lugar super perigoso que é um berçário, na verdade, de dragões. E o filho do chefe da tribo, ele precisa escolher o melhor dragão. O Soluço, ele é um menino que gosta de leitura, que gosta, ele vai se colocar a escrever, tanto é que nós estamos lendo as memórias dele, então isso era uma outra coisa que o estoico detestava no filho, né? Mas que negócio é esse de livro, de escrever, né? Na nossa família ninguém faz isso. Depois ele vai descobrir que sim, né? Pra variar, o dragão do Soluço é o Banguela, né? Ele é um dragão comum de jardim. Ele é um dragão muito pequeno, perto dos outros dragões, e ainda por cima banguela. E além de tudo isso, ele é um dragão super mal criado e super teimoso. Então ele dá muito trabalho pro Soluço. Ele até coloca o Soluço em algumas enrascadas, depois ele consegue tirar. Todo livro vai ter alguma comemoração pra gente aprender sobre a cultura viking, a cultura desse povo aqui. O que eu achei muito interessante também nos livros, que me chamaram a atenção, eram as canções dos dragões, né? Porque os dragões têm aqui a língua, se chama dragonês, e o Soluço, ele é o único que entende dragonês, que conversa com os dragões. E aqui ele vai enfrentar dois dragões enormes. E aí, quando começaram a aparecer os versos aqui, me chamaram muito a atenção, porque eu me lembrava do Hobbit, claro. E aí eu falei, nossa, é muito interessante, porque você vai percebendo que a Cressida, ela vai oferecendo a você que está lendo as histórias tradicionais sobre dragão. E ela vai tomar esse cuidado, sabe? Quem está acostumado a ler sobre dragões, lendas e tal, como criaturas formidáveis e criaturas superiores
A linguagem dos dragões também é, né, como se nós seres humanos fôssemos inferiores à divindade, né, dessas criaturas. O que me chamou a atenção aqui foi a conversa entre o Soluço e os dragões enormes que estavam ali. Como que os dragões, eles aparecem aqui como criaturas sábias. Então isso vem da tradição sobre as histórias de dragões. E me lembrei muito da conversa entre o Bilbo e o Smaug. Para quem viu no meu vídeo sobre o Hobbit, eu tenho 3 vídeos sobre o Hobbit no canal. Deem uma olhadinha para quem gosta do Tolkien. Cada livro vai ter um epílogo e esse epílogo faz com que você queira ler os próximos. Em cada livro também tem uma ficha sobre os dragões que o Soluço faz. E é muito legal para quem está acostumado a jogar RPG, por exemplo, ver essas fichas, porque ele vai colocar o grau de dificuldade e enfrentar esses dragões. Nesse segundo livro, ele vai conhecer também o seu arqui-inimigo, que é o Alvin o Traiçoeiro. A história dele é muito interessante. Em cada livro você vai percebendo mais ou menos como é que são os treinamentos, né, para os adolescentes vikings. E aí tem aqui o programa de treinamento de piratas, né, guia de aulas. E aí esse aqui é do Soluço. E aí você tem, né, que segunda-feira, luta de espadas em alto mar, intervalo, como cuspir, roubo básico, berro, treinamento de dragão, na terça-feira, descortesia avançada. Então são todas essas características. Aqui também o Soluço ele vai mostrar que ele ele pode ser tudo de ruim nos outros quesitos, mas como esgrimista, ele é sensacional. E ele vai descobrir aqui nesse volume que ele é canhoto, ele não tinha percebido ainda, né? Aqui no terceiro livro, como falar dragonês, tem a apresentação de novos personagens, e aí aqui é que aparece a Kamikaze, que vai ser a melhor amiga também do Soluço e do Pernas de Peixe. E essa menina, ela pertence à tribo das Ladras do Pântano. E aí você começa a ver também a rivalidade, né, entre as Ladras do Pântano e entre os outros vikings, e elas são super orgulhosas e são super convencidas, e a Kamikaze não tem tempo ruim com ela. Ninguém consegue manter ela presa durante muito tempo. É uma menina super hiperativa e otimista também, e acredita muito no Soluço. E essa amizade ela vai ficando cada vez mais forte, pelo menos até o 10º livro onde eu li. Ela é uma personagem assim que em nenhum momento pensa em abandonar o Soluço. Para ela, ele é brilhante. E é muito engraçado porque a todo momento ela fala, olha, para um menino até que você luta bem. Né? Então ela é super convencida, tem autoestima super elevada, e eu gosto muito dessa personagem. Talvez seja a personagem assim que eu mais goste. Talvez porque aqui em casa eu tenha uma menina mais ou menos que segue esse padrão. Como quebrar a maldição de um dragão é muito legal também, vai se passar no inverno. Cada livro se passa num lugar e os mapas eles vão ficando cada vez mais compridos. Tem mapas que tem 2 ou 3 páginas aqui. Esses livros aqui você não precisa ler em ordem, porque ela tem o cuidado de dar algumas explicações que também não deixam você se sentir um tonto. Sabe, se você vem lendo tudo. Nas notas de rodapé, por exemplo, se você não leu os primeiros, ela fala, olha, se você não leu Como Falar Dragonês, pelo amor de Deus, vai lá e lê esse livro, você precisa ler. Mas ela explica que ela contextualiza as coisas. Então são livros que podem ser lidos separadamente. Mas o legal é ler tudo mesmo, porque aí você vai acompanhando o amadurecimento dessas personagens e até a complexidade delas mesmo, a própria complexidade da narrativa. É interessante porque aqui, para eles, a América era um lugar fabuloso, não existia, era uma lenda. E aí você vai conhecendo outras tribos, as características de cada uma delas, cada vez mais sinistros e loucos, é muito legal. Uma das mais bonitas histórias, pra mim, é esse aqui, Como Mudar uma História de Dragão. Porque aí você vai ter informações sobre a mãe do Soluço, né? Você pensa, nossa, esse menino não tem mãe? E a mãe dele, ela, pelo menos até onde eu li, ela não aparece especificamente. Falam uma história sobre ela. Aqui a gente vai encontrar um personagem muito legal também, carismático, que é um herói. Olha como começa o prólogo.
por soluços espantosos e estrondos, terceiro último dos grandes heróis vikings. Havia heróis quando eu era garoto. Agora eu sou um homem muito, muito velho, com cabelos brancos e bochechas enrugadas. Parece que faz muito tempo. Assim vou contar essa história como se tivesse acontecido com outra pessoa, pois o garoto que fui um dia está tão distante de mim agora que podia muito bem ser um estranho. É porque ele conta essa história em terceira pessoa, não é em primeira pessoa. Então ela quer justificar isso aqui, né? A Cressida. Eis a história de um herói que conheci quando eu tinha 11 anos e estava prestes a embarcar em uma das mais perigosas missões de minha vida. A missão para impedir o vulcão de entrar em erupção. Ele era um grande homem, mas não queria mais ser herói. E ele tá falando de um outro personagem aqui mesmo. O fabuloso figurão, ele foi apaixonado pela mãe do Soluço, né? E o Alvin, ele armou para que os dois não ficassem juntos. Valialarama é o nome da mãe do Soluço. Tem uma joia que o fabuloso deixa pro Soluço e ele vai carregar essa joia por toda a vida, assim, né? Era a metade de um coração. Ele carregava uma metade e a mãe do Soluço carregava a outra, né? E aí ele fala, né, sobre essa joia. Ele se enrosca em meu braço porque é um bracelete. As asas brilhantes dobradas para trás, como se prestes a se desdobrar e alçar voo. E agora que seus olhos de rubi estão engastados no ouro, não se pode ver seu formato de lágrima, então eles parecem estar rindo e não chorando. Ele é um constante lembrete para mim da capacidade humana de criar algo belo mesmo quando tudo parece em trevas. Desde então uso esse bracelete todos os dias da minha vida. Então, no meio das coisas bem-humoradas aqui, no meio das aventuras, você tem essas ideias, né? Aqui ele tá falando da capacidade humana de criar coisas lindas em meio às trevas. Então você tem muita valorização humana também. Esse, o sexto livro, é bem interessante, Guia do Herói para Vencer Dragões Mortais. E esse aqui é impressionante, porque esse aqui vai se passar numa biblioteca proibida para os vikings. E nessa biblioteca existe um personagem chamado o Bibliotecário Cabelo Assustado. Ele é uma figura sinistra, é quase cego. E o interessante disso é que quando o Soluço tá lá na biblioteca, porque ele precisa ir buscar um livro para o pai dele, ele apostou com a Berta Peituda, que é mãe da Kamikaze, que eles tinham um livro que eles roubaram do bibliotecário. E ele é tenebroso, pouca gente conseguia entrar na biblioteca e sair viva de lá. E aí as descrições do que ele faz com as pessoas que entravam lá não são nada interessantes. Carnificina total. E aí é muito bom, porque quando o Soluço consegue entrar lá, e aí você começa a ver a narração da biblioteca. E quando ela começa a falar dos labirintos e dos livros, e aí você pensa no Borges, porque esse bibliotecário ele é cego também, né? Borges no final da vida ficou cego. Então é a relação com a biblioteca, com os labirintos, com o Borges, eu não consigo não pensar nele aqui. Leiam esse volume. É sensacional, né? Porque aqui ele vai falar do valor dos livros, do conhecimento. O pai do Soluço, ele só escapa da morte aqui porque, por acaso, ele tinha um livro guardado. E ele termina, né, com perfis de dragões. É super grande, sabe? Tem um dicionário, né? Porque o Soluço começa a oferecer aqui as entradas, né? Do dicionário de dragonês. E aí eu tenho que ler o epílogo, né? O epílogo é muito bom. E eu vou terminar lendo esse epílogo, né? E espero que vocês leiam. Ou pelo menos se interessem, né? Fiquem curiosos, olha só. Essa é a história de como, em meu 12º aniversário, vim a libertar a Biblioteca Pública dos Cabeças Ocas. Meu pai cumpriu a promessa e fez um discurso caloroso no encontro seguinte da Coisa. A Coisa era uma reunião lá entre os vikings, era uma reunião bem democrática, inclusive, né? Que as pessoas falavam o que pensavam e decidiam as coisas. No qual argumentava que os livros não são perigosos e que poderiam ser úteis às tribos vikings. E tamanha foi sua influência naquele encontro que a proibição dos livros foi revogada. A biblioteca foi novamente aberta ao público e os dragões brocas foram proibidos de pastar em seus corredores. Passei muitas horas felizes naquela mesma biblioteca, perambulando pelos silenciosos corredores. Abrir cada livro é como abrir uma porta para outras épocas, outros mundos. O que me faz lembrar daquela vez em que descobri o caminho do encantador de dragões.
Eu cresci e me tornei não só um herói, como também um escritor. Já adulto, reescrevi o Guia do Herói para Vencer Dragões Mortais e incluí não apenas algumas descrições de espécies mortais de dragões e um necessário dicionário de dragonês, como também a história de como o livro veio a existir. É este o livro que você tem nas mãos neste momento. Quem sabe você até não o tenha tomado emprestado em uma biblioteca. Se assim for, graças a Thor que a sinistra figura do bibliotecário cabelo assustado não está escondido em um canto, oculto nas sombras, empunhando as fatiadoras de corações, ou que a punição à sua curiosidade não seja o ruído vibrante da broca de um dragão broca. Estou certo de que você, caro leitor, não pode imaginar como é viver em um mundo do qual os livros tenham sido banidos. É um livro formidável. Leiam, vale a pena. Desculpem aqui por eu ficar emocionada, porque toda vez que eu leio isso, parece que foi escrito para agora, para esse momento, né? E vocês estão me entendendo, vocês sabem do que eu estou falando. Estou certo de que você, caro leitor, não pode imaginar como é viver em um mundo do qual os livros tenham sido banidos. Que nunca a gente saiba disso, né? Que nunca a gente viva num mundo onde não se pode ler, onde não se pode pensar, onde não se pode refletir, onde não se pode dizer o que se pensa, onde ninguém mais se respeita, ninguém respeita mais o que você diz e o que você pensa, e a dignidade humana está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Que a gente nunca viva nesse mundo. Graças a Thor, você vive em um tempo e em um lugar em que as pessoas têm o direito de viver. Será que todas as pessoas usufruem esse direito de viver? Pensar, escrever e ler seus livros em paz. E não há mais necessidade de heróis. Será que nós não temos ainda necessidade de heróis? Então, reserve um pensamento para aqueles que não tiveram tanta sorte. Eu espero que você continue comigo por aqui, que tenha gostado, que tenha se interessado por esses livros. Leia para o seu filho, ensine o seu filho sobre todos esses valores que são disseminados aqui. Obrigada. Deem o seu joinha, compartilhem. E em breve a gente se encontra por aqui. Até lá.